A vida é uma série de escolhas. Cada uma nos guia por um caminho único. A filosofia do estoicismo, defendida por figuras como Marco Aurélio e Sêneca, oferece perspectivas inestimáveis sobre como tomar decisões que podem moldar nossas vidas de maneiras profundas. Nesta exploração, vamos nos aprofundar em 10 decisões inspiradas nos princípios estoicos que têm o poder de transformar sua jornada. Essas decisões não são apenas momentos fugazes, mas lições deliberadas que se alinham com os princípios fundamentais do estoicismo, levando a uma vida de sabedoria, resiliência e propósito. Convido-os a ficar até o final, onde encontrarão valiosas lições para fortalecer todos os seus planos diante de qualquer momento da vida. Se é a sua primeira vez no meu canal, peço que me ajude se inscrevendo e dando like no vídeo, assim poderei continuar criando mais conteúdo como este no futuro. Então, embarquemos juntos em uma jornada de autodescoberta e empoderamento, enquanto descobrimos as 10 decisões que realmente podem mudar sua vida através do prisma do estoicismo. Vamos juntos nessa viagem, abraçando a sabedoria dos estoicos e transformando nossas vidas para melhor. Descubra como controlar suas emoções e desbloquear seu verdadeiro potencial com nosso opúsculo estoico. Acesse arteestoica.com.br ou clique no link do comentário fixado para obter agora mesmo. Vamos começar? Número 1. Pare de perder tempo. Sêneca capturou esse sentimento perfeitamente quando escreveu que adiar as coisas é o maior desperdício de vida. Essa poderosa declaração nos desafia a considerar com que frequência procrastinamos, demoramos ou desperdiçamos preciosos momentos em atividades que agregam pouco ou nenhum valor às nossas vidas. Em um mundo cheio de distrações intermináveis, este conselho estoico é mais relevante do que nunca. Pense nas comodidades modernas e tecnologias projetadas para nos poupar tempo, que ironicamente muitas vezes se tornam as mesmas coisas que o consomem. As redes sociais, os serviços de streaming e a mensageria instantânea podem facilmente consumir horas do nosso dia se não formos conscientes. Embora essas ferramentas possam oferecer relaxamento e conexão, é crucial reconhecer quando nos afastam de atividades mais significativas. A sabedoria de Sêneca nos insta a examinar atentamente como estamos gastando nosso tempo e reclamá-lo para atividades que realmente importam. A procrastinação, muitas vezes denominada o ladrão do tempo, é outro obstáculo significativo. É esse hábito irritante de adiar tarefas, convencendo-nos de que amanhã será um dia melhor para começar. Mas, como nos lembram os estoicos, o amanhã não está garantido. Marco Aurélio aconselhava que poderíamos deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Este agudo lembrete da impermanência da vida deve nos motivar a agir com urgência e propósito. Ao entender que nosso tempo é limitado, podemos nos impulsionar a deixar de procrastinar e começar a agir hoje em nossos objetivos e sonhos. Considere o impacto da procrastinação em nossos objetivos. Quando adiamos o trabalho em nossas aspirações, não apenas atrasamos nosso progresso, mas também diminuímos nossos potenciais ganhos. Cada dia que adiamos é um dia que poderíamos ter usado para nos aproximar mais de nossos sonhos. O enfoque estoico é começar imediatamente a viver cada dia como se fosse o último, abraçando plenamente o momento presente. Esta mentalidade nos ajuda a concentrar no que precisa ser feito agora, em vez de no que pode ser adiado para depois. Outro aspecto-chave para parar de desperdiçar tempo é a priorização. O estoicismo nos ensina a discernir o que é realmente importante e dedicar nosso tempo e energia em conformidade. Isso significa identificar nossos valores centrais e alinhar nossas ações diárias com eles. Por exemplo, se valorizamos o crescimento pessoal, poderíamos priorizar a leitura, aprender novas habilidades ou participar de práticas reflexivas como escrever um diário ou meditar. Se as relações são importantes para nós, deveríamos fazer tempo para conversas significativas e conexões com entes queridos. Ao priorizar o que mais importa, garantimos que nosso tempo seja gasto em atividades que enriquecem nossas vidas e se alinham com nosso propósito mais profundo. Além disso, parar de desperdiçar tempo implica ser consciente de como abordamos nossas tarefas diárias. Trata-se de cultivar um senso de presença em tudo o que fazemos, em vez de passar pelos movimentos sem pensar. Os estoicos nos encorajam a estar completamente engajados em nossas atividades, seja trabalhando em um projeto, fazendo exercícios ou passando tempo com a família.
Nosso senso geral de realização aumenta quando estamos verdadeiramente presentes, extraindo mais significado e satisfação de nossas experiências, fazendo com que nosso tempo seja bem aproveitado. A prática estoica do memento mori, ou refletir sobre a mortalidade, também pode ser um poderoso motivador para parar de desperdiçar tempo. Ao contemplar a natureza finita de nossas vidas, podemos obter uma perspectiva mais clara do que é realmente importante. Esta reflexão não precisa ser mórbida, mas pode ser uma fonte de inspiração para viver mais plenamente e intencionalmente. Quando reconhecemos que nosso tempo é limitado, nos tornamos mais conscientes das escolhas que fazemos e mais determinados a fazer com que cada momento conte. Eliminar hábitos que desperdiçam tempo requer um esforço consciente para estabelecer limites e criar uma rotina estruturada. Isso pode significar estabelecer horários específicos para verificar e-mails ou redes sociais, dedicar blocos de tempo ao trabalho focado e garantir que reservamos tempo para descanso e rejuvenescimento. Uma rotina bem estruturada nos ajuda a manter o foco e evita a deriva para atividades sem rumo. Ao sermos intencionais com o nosso horário, podemos maximizar nossa produtividade e garantir que nosso tempo seja usado de forma eficaz. Não esqueçamos a importância de fazer pausas e permitir-nos tempo para descansar. Embora seja crucial evitar desperdiçar tempo, é igualmente importante reconhecer que descanso e relaxamento não são perdas de tempo quando feitos com propósito. Os estoicos acreditavam no equilíbrio e na moderação, entendendo que uma mente bem descansada é mais capaz de um trabalho focado e significativo. Então, agende seu tempo de inatividade assim como faria com qualquer tarefa importante e use-o para recarregar e refrescar sua mente e corpo. A decisão de parar de perder tempo é uma transformação estoica que pode mudar sua vida e a percepção do mundo ao seu redor. Ao adotar essa filosofia, você se alinha com pensadores como Epicteto, que ensinou que não devemos nos preocupar com eventos que não estão sob nosso controle, mas sim focar em nossa própria conduta e julgamento. Na prática diária, isso significa dedicar tempo ao que realmente podemos influenciar: nossas ações, nossas respostas e nosso crescimento pessoal. Podemos aplicar a sabedoria estoica ao tomar decisões conscientes sobre como usamos cada momento. Cada escolha é uma oportunidade para viver de acordo com nossos princípios estoicos. Por exemplo, em vez de deslizar sem rumo pelas redes sociais, poderíamos escolher dedicar esse tempo à autorreflexão ou ao aprendizado de algo novo, atividades que Sêneca consideraria valiosas para o enriquecimento da alma. Finalmente, os estoicos nos lembram da importância de viver em harmonia com a natureza e com nossa própria natureza. Isso implica reconhecer nossas limitações e trabalhar dentro delas para alcançar uma vida plena e significativa. Ao tomar decisões deliberadas que reflitam nossos valores mais profundos, como a disciplina e a resiliência, nos aproximamos de uma existência mais autêntica e satisfatória. Assim como Marco Aurélio escreveu, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Eu o encorajo a escolher pensamentos e ações que o levem a uma vida estoica transformada. A transformação estoica não é apenas uma mudança de perspectiva, mas uma ação constante em direção à melhoria pessoal. Ao tomar a decisão consciente de parar de perder tempo, nos comprometemos com uma vida de propósito e significado. Como disse Musonius Rufus, um filósofo estoico menos conhecido, não é o que você tem, mas como você usa o que você tem que faz a diferença. Na vida cotidiana, isso se traduz em escolher atividades que nos desafiem e nos façam crescer, em vez daquelas que simplesmente passam o tempo. Seja através da meditação, do exercício físico ou do aprendizado contínuo, cada ação intencional nos aproxima de ser a melhor versão de nós mesmos. Número 2. Diga sim ao que importa. Cada vez que dizemos sim a algo, estamos tomando uma decisão deliberada de investir nosso tempo e energia. Isso significa que cada sim vem implicitamente com um não a outra coisa. Sêneca sabiamente observou que não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito. Este conhecimento nos desafia a ser mais seletivos e intencionais com nossos compromissos. Com que frequência nos encontramos dizendo sim por hábito, obrigação ou medo de perder algo, apenas para perceber mais tarde que essas escolhas não agregaram valor às nossas vidas? Para dizer sim ao que importa, precisamos fazer uma pausa e refletir sobre nossas prioridades.
Pergunte a si mesmo: isso é verdadeiramente importante? Importará em 1 ano, 5 anos ou 10 anos? Esta linha de questionamento ajuda a filtrar o ruído e concentrar-se no que genuinamente se alinha com nossos valores e objetivos a longo prazo. Por exemplo, considere a diferença entre passar tempo com entes queridos versus ficar preso em debates triviais nas redes sociais. Um nutre nossas relações e bem-estar, enquanto o outro muitas vezes leva a estresse desnecessário e distração. Dizer sim ao que importa não se trata apenas de grandes gestos ou decisões importantes na vida. Também se trata das pequenas escolhas cotidianas que coletivamente moldam nossas vidas. Imagine começar o seu dia com alguns momentos de gratidão, reconhecendo o presente da vida, como sugeriu Marco Aurélio. Esta simples prática pode estabelecer um tom positivo para o dia e nos lembrar de apreciar as pequenas coisas que muitas vezes passam despercebidas. O estoicismo nos ensina a valorizar a vida e viver com propósito. Isso significa reconhecer que cada momento é um presente e deve ser usado sabiamente. Cada dia apresenta inúmeras oportunidades para praticar este princípio, seja dedicando tempo a um projeto significativo, participando de conversas profundas ou simplesmente desfrutando de um momento tranquilo de reflexão. Essas são as escolhas que enriquecem nossas vidas e nos aproximam mais do nosso verdadeiro eu. Também é essencial lembrar que dizer sim ao que importa muitas vezes requer dizer não ao que não importa. Isso pode ser desafiador, especialmente quando implica deixar de lado hábitos, compromissos ou até mesmo relações que já não nos servem. No entanto, ao fazer isso, liberamos espaço e energia para o que realmente ressoa com nossos valores fundamentais. Como aconselhariam os estoicos, este processo não se trata de privação, mas de fazer espaço para a abundância nas áreas que realmente importam. Considere como nossas escolhas diárias podem ter um impacto profundo em nossa existência. Assim como os estoicos acreditavam na importância de viver uma vida virtuosa, nós também podemos aplicar essa sabedoria ao tomar decisões conscientes que refletem nossos valores mais profundos. Epicteto nos ensinou que não devemos nos preocupar com eventos que estão fora do nosso controle, mas sim focar em nossa própria conduta e julgamento. Na prática diária, isso poderia significar escolher não se irritar no trânsito, mas usar esse tempo para ouvir um audiolivro educativo ou refletir sobre nossas metas pessoais. Podemos encontrar orientação nos ensinamentos de Marco Aurélio, que nos lembrou que devemos realizar cada ação como se fosse a última de nossas vidas. Isso não significa viver com medo, mas com plena consciência e compromisso com o que é essencial. Ao enfrentarmos decisões cotidianas, seja tão simples quanto o que comer no café da manhã, ou tão complexas quanto mudar de carreira, podemos nos perguntar: isso contribui para o meu bem-estar e crescimento pessoal? Se a resposta for afirmativa, então sabemos que estamos dizendo sim ao que realmente importa. Nas palavras de Sêneca sobre o uso prudente do tempo, devemos aprender a estabelecer limites saudáveis. Isso pode significar recusar convites para eventos sociais que sabemos que não desfrutaremos ou limitar nosso consumo de notícias negativas para proteger nossa paz mental. Os estoicos valorizavam a serenidade interna e a liberdade emocional. Portanto, ao dizer não a distrações e compromissos desnecessários, estamos honrando esse legado e cultivando um espaço para a tranquilidade e a reflexão em nossas vidas. A transformação começa internamente. Ao adotar uma postura estoica diante da vida, nos submetemos a uma existência de autodesenvolvimento e resiliência. Musonius Rufus enfatizava a importância de viver de maneira congruente com a natureza, o que implica escolher um estilo de vida simples e focado. Na vida moderna, isso pode significar tomar decisões mais sustentáveis e conscientes do meio ambiente, como reduzir o desperdício ou escolher meios de transporte mais ecológicos. O princípio de dizer sim ao que importa também nos encoraja a buscar sabedoria em nossas interações diárias. Assim como Cícero, que apesar de não ser um estoico, admirava e transmitia muitas ideias estoicas em seu trabalho, acreditava que a verdadeira amizade se baseia na virtude e no crescimento mútuo. Podemos aplicar esse conselho ao ser seletivos com nossas amizades, escolhendo nos rodear de pessoas que nos inspirem e nos desafiem a ser melhores. Isso também significa estar presentes e atentos durante as conversas, ouvindo ativamente e oferecendo nossa sinceridade e apoio. Para viver uma vida transformada pelo estoicismo,
devemos abraçar os desafios como oportunidades para nos fortalecermos. Os estoicos viam os obstáculos como exercícios para a alma, uma chance de praticar virtudes como a paciência e a perseverança. Quando enfrentamos dificuldades no trabalho ou conflitos pessoais, podemos lembrar das palavras de Marco Aurélio: o que impede o caminho se torna o caminho. Ao adotar essa mentalidade, cada problema se torna um degrau para uma maior sabedoria e caráter. Adotar uma perspectiva estoica em nossa tomada de decisões, os estoicos como Crisipo ensinavam que nossas emoções derivam de nossas avaliações e julgamentos. Portanto, ao escolher ver os eventos da vida a partir de uma perspectiva positiva e construtiva, podemos manter nossa serenidade mesmo diante das adversidades. Isso se aplica às situações cotidianas como receber críticas no trabalho. Em vez de reagir defensivamente, podemos optar por ver isso como uma oportunidade para aprender e crescer. Em consonância com dizer sim ao que importa, devemos lembrar que o estoicismo não é uma filosofia de resignação, mas de ação consciente. Assim como Zenão de Cítio nos incitava a viver de acordo com a razão e a virtude, nós também podemos nos esforçar para tomar decisões que reflitam nossa integridade e propósito. Isso pode se manifestar em atos tão simples quanto escolher alimentos nutritivos para cuidar do nosso corpo, ou tão significativos quanto nos comprometer com causas sociais que promovam a justiça e o bem-estar comunitário. As decisões estoicas têm o poder de mudar não apenas nossas vidas, mas também o mundo ao nosso redor. Ao viver com intenção e propósito, como ensinavam os estoicos, podemos influenciar positivamente nosso entorno. Isso pode ser tão simples quanto praticar a bondade diária, o que pode ter um efeito dominó na comunidade, ou tão complexo quanto liderar pelo exemplo em situações difíceis, mostrando coragem e compostura. Ao final, como disse Epicteto, não são os eventos externos que nos perturbam, mas nossa opinião sobre eles. Ao mudar nossa perspectiva, transformamos nossa experiência de vida. Número 3. A disciplina começa com reconhecer que cada dia nos apresenta inúmeras escolhas. Algumas são mundanas, como decidir o que tomar no café da manhã, enquanto outras são mais significativas, como escolher como responder a uma situação desafiadora. Independentemente da escala, cada escolha é uma oportunidade para praticar a disciplina. Trata-se de tomar decisões consistentemente alinhadas com nossos valores e objetivos a longo prazo, mesmo quando é difícil ou inconveniente. Considere os hábitos diários que moldam nossas vidas. O estoicismo nos ensina a importância de rotinas e práticas que cultivam uma mente disciplinada. Por exemplo, começar o dia com um momento de reflexão ou meditação pode estabelecer um tom focado e intencional. Esta prática, na qual o próprio Marco Aurélio participava, ajuda a centrar nossos pensamentos e a nos preparar para os desafios à frente. É nesses momentos tranquilos de introspecção que construímos a fortaleza mental necessária para enfrentar as adversidades do dia. Sêneca enfatizou o poder dos pensamentos em moldar nossas vidas. Ele disse que nos tornamos no que pensamos a maior parte do tempo. Isso sublinha a importância do pensamento disciplinado. Ao treinar nossas mentes para focar no que está sob nosso controle e deixar de lado o que não está, cultivamos um senso de paz interior e força. Esta disciplina mental não se trata de suprimir emoções, mas de gerenciá-las de uma maneira que sirva ao nosso bem maior. A disciplina física é igualmente importante. Os estoicos acreditavam que cuidar dos nossos corpos é uma forma de respeito por nós mesmos e pela vida que nos foi dada. O exercício regular, a alimentação consciente e o descanso adequado não são apenas para manter a saúde, mas para construir resiliência. Quando nossos corpos estão fortes e bem nutridos, nossas mentes são mais capazes de lidar com o estresse e a adversidade. Este enfoque holístico da disciplina assegura que estamos preparados para enfrentar os desafios da vida com vigor e clareza. A disciplina também implica a coragem de dizer não às distrações e tentações que nos afastam de nossos objetivos. Em nosso mundo acelerado, é fácil se desviar com as redes sociais, as infinitas opções de entretenimento ou mesmo o apelo da procrastinação. O estoicismo nos ensina o valor de manter-nos fiéis ao nosso caminho. Trata-se de priorizar o que é verdadeiramente importante e estar dispostos a renunciar à gratificação imediata por uma satisfação a longo prazo. Isso pode significar estabelecer limites, criar um horário estruturado ou simplesmente ser conscientes de como gastamos nosso tempo. É importante lembrar que a disciplina é uma prática, não um destino.
Haverá dias em que falharemos, quando a motivação diminuirá ou quando cederemos às distrações. A chave é abordar esses momentos com autocompaixão e um compromisso de voltar ao caminho. O estoicismo nos encoraja a ver cada dia como um novo começo, uma oportunidade para recomeçar com um enfoque renovado e determinação. Como sabiamente observou Sêneca, começa imediatamente a viver e conta cada dia separado como uma vida separada. Incorporar a disciplina em nossas vidas transforma a forma como abordamos tanto o mundano quanto o extraordinário. Nos empodera a viver com intenção, a tomar decisões que refletem nossos valores e a enfrentar os desafios com coragem e graça. Ao sermos disciplinados, não somos apenas mais eficazes em alcançar nossas metas, mas também mais alinhados com nosso verdadeiro eu. A disciplina se trata de tomar controle de nossas vidas e direcioná-las em uma direção que esteja em consonância com nossos valores mais profundos e aspirações. Trata-se de perceber que cada pequena ação, cada hábito diário, contribui para o grande tapete de nossas vidas. Ao abraçar os princípios estoicos da disciplina, podemos navegar pela imprevisibilidade da vida com força e propósito, criando uma vida de significado e realização. Assim, comprometamo-nos a ser disciplinados, a aproveitar o poder de nossas mentes e a viver cada dia com intenção e resiliência. A disciplina estoica não apenas transforma nossas vidas pessoais, mas também pode ter um impacto profundo em como interagimos com o mundo ao nosso redor. Ao tomar decisões estoicas conscientes, não só melhoramos a nós mesmos, mas também influenciamos positivamente nosso entorno. Como Epicteto nos ensinou, não é o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece. Esta perspectiva nos permite enfrentar as vicissitudes da vida com graça e fortaleza, sabendo que nossa atitude e ações são um reflexo de nossa disciplina interna. Na prática diária, isso poderia significar escolher a paciência em vez da irritação no trânsito, ou a compreensão em vez do julgamento, quando um colega comete um erro. Estas pequenas decisões estoicas cumulativas têm o poder de mudar não apenas nossa vida, mas também transformar o estoicismo em nosso mundo, criando uma cadeia de positividade e resiliência. Além disso, a disciplina estoica nos ensina a ser intencionais com nosso tempo e energia. Marco Aurélio escreveu: pergunte a si mesmo em cada momento: isto é necessário? Ao aplicar este filtro às nossas atividades diárias, podemos evitar o excesso e a dispersão que muitas vezes nos distraem de nossas metas mais importantes. Isso poderia resultar em declinar uma reunião desnecessária, ou escolher uma noite tranquila de reflexão, em vez de perder horas em entretenimento passivo. Estas escolhas conscientes reforçam nossa disciplina e nos mantêm alinhados a tomar decisões estoicas que mudarão nossas vidas. Finalmente, a disciplina estoica é fundamental para nos manter focados no que realmente importa. Em um mundo cheio de ruído e distrações, é fácil perder de vista nossos valores fundamentais. Podemos reafirmar nosso compromisso com uma vida intencional e com propósito. Isso pode se manifestar em práticas diárias como a escrita reflexiva ou a revisão noturna de nossas ações do dia, garantindo que cada passo que damos esteja imbuído de significado e direção. A tomada de decisões estoicas não é apenas um ato de autodisciplina, mas também uma forma de criar uma influência positiva no mundo. Ao escolher ações que refletem nossos princípios estoicos, como a temperança e a justiça, podemos transformar nosso entorno de maneiras significativas. O que está em nosso poder fazer, também está em nosso poder não fazer, afirmou Aristóteles, nos lembrando que cada decisão consciente é um passo em direção à vida que desejamos criar e à transformação do estoicismo em nosso mundo. No dia a dia, as decisões estoicas podem se manifestar em atos simples, mas poderosos. Pode ser tão simples quanto levantar cedo para dedicar tempo à reflexão pessoal, ou tão complexo quanto lidar com conflitos com serenidade e perspectiva. Por último, a disciplina se reflete em nossa capacidade de nos manter fiéis aos nossos objetivos a longo prazo. Isso pode requerer dizer não às distrações momentâneas e focar no que realmente importa. Como disse Sêneca, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que são difíceis. Podemos encontrar a força para perseguir nossas metas com determinação e converter cada dia em uma oportunidade para viver de acordo com os princípios estoicos. Número 4.
Não sofra por antecipação. Sêneca observou sabiamente que muitas vezes estamos mais assustados do que feridos e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Esta perspectiva lança luz sobre uma experiência humana comum. Grande parte do nosso sofrimento é auto-infligido, nascido de nossas mentes projetando medos e cenários catastróficos que talvez nunca ocorram. Considere quantas vezes deixamos nossos pensamentos vagarem para o futuro, elaborando histórias sobre o que poderia acontecer. Esses medos imaginários podem ser tão variados quanto se preocupar com uma apresentação no trabalho, inquietar-se por possíveis problemas de saúde ou angustiar-se pela estabilidade financeira. Embora certo nível de preparação e previsão seja prudente, permitir que esses medos dominem nossos pensamentos pode levar a estresse e ansiedade desnecessários. O estoicismo nos ensina a nos ancorar no presente, lidando com os desafios à medida que surgem, em vez de nos sentirmos sobrecarregados por problemas hipotéticos. Marco Aurélio oferece um poderoso antídoto contra esse tipo de sofrimento antecipatório em suas meditações. Ele escreve: "Não te perturbes imaginando a tua vida como um todo. Não reúnas em tua mente as muitas e variadas preocupações que te assaltaram no passado e te assaltarão no futuro." Este conselho nos encoraja a nos libertar do hábito mental de agrupar preocupações passadas e futuras em uma única carga esmagadora. Em vez disso, devemos nos concentrar no momento presente, abordando um problema de cada vez com calma e clareza. Nossas mentes têm uma capacidade incrível para criar cenários vívidos. Esta imaginação é uma espada de dois gumes. Por um lado, nos permite inovar e sonhar. Por outro lado, pode nos levar a um buraco de coelho de medo e ansiedade. Os estoicos entenderam essa dualidade e enfatizaram a importância de usar nossa imaginação para fins construtivos, evitando que se torne uma fonte de sofrimento desnecessário. Ao focar no que é real e imediato, podemos conservar nossa energia mental para lidar com problemas reais, em vez de imaginários. Outro aspecto de não sofrer por antecipação é cultivar uma atitude de aceitação em relação à incerteza. A vida, por sua própria natureza, é imprevisível. Tentar controlar cada resultado não só é impossível, como também é uma fonte constante de frustração. O estoicismo nos ensina a aceitar que a incerteza é uma parte fundamental da vida. Esta aceitação não significa passividade ou resignação, mas reconhecer o que não podemos mudar e focar nossos esforços no que podemos influenciar. Como a oração da serenidade sabiamente expressa: "Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para reconhecer a diferença." Incorporar essa mentalidade estoica em nossa vida diária pode transformar a forma como lidamos com o estresse e a ansiedade diante da incerteza e dos desafios possíveis. Lembre-se da sabedoria de Sêneca: "Sofremos mais na imaginação do que na realidade." Respire fundo e traga seu foco de volta ao momento presente. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer agora que seja construtivo e esteja sob meu controle? Esta simples mudança de perspectiva pode aliviar uma grande quantidade de sofrimento desnecessário e permitir que você enfrente as incertezas da vida com maior equanimidade. No caminho para a transformação pessoal que propõe o estoicismo, é crucial lembrar que cada decisão que tomamos pode ser um reflexo da nossa compreensão estoica. Escolher não sofrer por antecipação e enfrentar cada situação com coragem e sabedoria é um passo importante. Epicteto, um grande filósofo estoico, nos lembra: "Não é o que nos acontece que nos afeta, mas nossa resposta ao que nos acontece." Na prática diária, isso significa parar antes de reagir impulsivamente e perguntar: "Esta situação está sob meu controle?" Se não estiver, liberamos nossa preocupação e nos concentramos no que podemos mudar. Além disso, podemos aplicar este princípio ao enfrentar decisões difíceis ou situações estressantes. Os estoicos nos ensinam a diferenciar entre nossas percepções e a realidade objetiva. Como disse Marco Aurélio: "Se você se sente afligido por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua própria estimativa dela. E isso, você tem o poder de revogar a qualquer momento." Aplicando este conselho em nossa vida cotidiana, podemos evitar o sofrimento desnecessário ao não permitir que nossas percepções negativas ditem nossas emoções. Devemos incorporar esses princípios estoicos em cada aspecto de nossas vidas. Isso significa praticar a gratidão, focar no crescimento pessoal e tratar os outros com empatia e compreensão.
Um exercício prático é começar cada dia refletindo sobre o que estamos agradecidos e terminar o dia considerando como aplicamos os princípios estoicos em nossas ações. Ao fazer isso, não só reduzimos nosso próprio sofrimento, mas também contribuímos positivamente para o mundo ao nosso redor. A transformação estoica não é um evento único, mas um processo contínuo. É um lembrete constante de que nossas escolhas diárias, desde como respondemos ao tráfego até como lidamos com conflitos no trabalho, são oportunidades para praticar a serenidade e a fortaleza interior. Como disse Sêneca, a vida, se você sabe como usá-la, é longa. Isso nos encoraja a viver intencionalmente, fazendo escolhas deliberadas que reflitam nossos valores estoicos e nos aproximem de uma vida plena. Podemos aplicar a sabedoria estoica para lidar com nossas preocupações sobre o futuro. Uma técnica útil é a premeditação dos males, que consiste em visualizar os possíveis desafios e se preparar mentalmente para eles, sem cair na ansiedade. Isso não só nos fortalece diante das adversidades, mas também nos ajuda a apreciar mais profundamente os momentos de paz e felicidade. Ao praticar este exercício regularmente, podemos reduzir significativamente o impacto emocional dos eventos futuros incertos. Finalmente, para encarnar verdadeiramente os ensinamentos do estoicismo, devemos nos comprometer a agir com propósito e presença. Isso implica tomar decisões conscientes que estejam alinhadas com nossos princípios mais profundos e enfrentar cada situação com uma mente clara e um coração tranquilo. Ao fazer isso, não só transformamos nossa própria vida, mas também influenciamos positivamente aqueles ao nosso redor, estendendo a sabedoria estoica além de nossas experiências pessoais, em direção a uma mudança mais ampla em nosso mundo. A vida está cheia de momentos que testam nossa resolução estoica e nos convidam a aplicar os princípios estoicos. Cada decisão, seja grande ou pequena, é uma oportunidade para exercer a sabedoria estoica e escolher não sofrer desnecessariamente por antecipação. Aplicar uma perspectiva estoica nos ajuda a manter a calma em meio à tempestade e a tomar decisões baseadas na razão e na virtude, em vez do medo ou da preocupação. Além disso, podemos encontrar uma maior paz interior e satisfação ao adotar uma atitude estoica diante da vida. Aprendemos a valorizar o que temos no presente e a não nos deixarmos levar por ansiedades sobre o futuro. Isso nos permite viver mais plenamente e com um sentido de propósito claro. Ao final do dia, os ensinamentos do estoicismo não só transformam nossa própria vida, mas também têm o potencial de influenciar positivamente nosso entorno e as pessoas com quem interagimos. Número 5. Controle suas emoções. As emoções são uma parte integral da experiência humana, acrescentando riqueza e profundidade às nossas vidas, mas também podem ser avassaladoras e disruptivas se não forem gerenciadas adequadamente. Os estoicos reconheceram que, embora não possamos sempre controlar o que nos acontece, podemos controlar como respondemos a isso. Essa capacidade de escolher nossa resposta é onde reside a verdadeira liberdade. Sêneca enfatizou esse ponto ao dizer que aquele que é valente é livre. A valentia, neste contexto, é a coragem de enfrentar nossas emoções de frente e dominá-las, em vez de sermos dominados por elas. Uma forma prática de controlar suas emoções é através da prática da atenção plena. Ao sermos mais conscientes de nossos pensamentos e sentimentos à medida que surgem, podemos criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Este espaço nos permite escolher como queremos reagir, em vez de sermos arrastados por nossos impulsos emocionais iniciais. Por exemplo, se alguém diz algo doloroso, em vez de reagir imediatamente com raiva ou defensividade, podemos tomar um momento para respirar, observar nossos sentimentos e responder com calma e reflexão. Isso está profundamente enraizado nas ensinanças estoicas e pode levar a interações mais harmoniosas e a uma maior sensação de paz interior. Outra técnica estoica para gerenciar as emoções é o distanciamento cognitivo, que implica ver nossas emoções de uma perspectiva desapegada. Marco Aurélio frequentemente se lembrava de que sua mente tinha o poder de se separar das emoções negativas. Ele escreveu: "A mente se adapta e converte a seus próprios fins o obstáculo para a ação. O impedimento para a ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho." Ao ver as emoções como estados temporários, em vez de características definidoras, podemos reduzir sua influência sobre nós.
Esta perspectiva nos ajuda a compreender que, embora as emoções sejam naturais, elas não precisam controlar nossas ações nem ditar nosso estado de ânimo. Os estoicos também enfatizam a importância de examinar as histórias que nos contamos. Muitas vezes, nossas reações emocionais são baseadas nas narrativas que construímos sobre nossas experiências. Por exemplo, se falhamos em uma tarefa, podemos contar a nós mesmos uma história de que somos incompetentes ou estamos condenados ao fracasso no futuro. Essas narrativas podem amplificar as emoções negativas e levar a um sofrimento desnecessário. Em vez disso, os estoicos nos encorajam a desafiar essas histórias e substituí-las por outras mais construtivas. Por exemplo, em vez de ver uma falha como um reflexo do nosso valor, podemos vê-la como uma oportunidade de aprendizado e um passo em direção ao crescimento. A regulação emocional não se trata de suprimir ou negar nossos sentimentos, mas de compreendê-los e manejá-los de maneira saudável. Os estoicos acreditavam no valor da racionalidade e da razão como ferramentas para navegar as emoções. Ao envolver nossa mente racional, podemos avaliar nossos sentimentos e determinar o curso de ação mais apropriado. Isso não significa ignorar as emoções. Em vez disso, devemos integrá-las em nosso processo de tomada de decisões de maneira equilibrada e reflexiva. Considere o papel da autocompaixão na regulação emocional. Os estoicos advogavam pela bondade e compreensão em relação a si mesmo, reconhecendo que todos cometemos erros e experimentamos turbulências emocionais. Praticando a autocompaixão, podemos navegar nossas emoções com maior facilidade e reduzir a autocrítica que muitas vezes acompanha os sentimentos negativos. Este enfoque suave nos permite processar as emoções sem ficarmos presos nelas. Outro aspecto de controlar suas emoções é focar no que está dentro do seu controle. Os estoicos ensinaram que, embora não possamos controlar os eventos externos, podemos controlar nossas reações a eles. Este princípio é capturado na oração da serenidade. Conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para reconhecer a diferença. Dirigindo nossa energia para o que podemos influenciar, podemos evitar a frustração e a impotência que vem de tentar controlar o incontrolável. Este enfoque no controle interno nos empodera para manejar nossas emoções mais efetivamente e manter um senso de agência em nossas vidas. Praticar a gratidão pode ser uma ferramenta poderosa para a regulação emocional. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre as coisas boas em sua vida para contrabalançar as emoções negativas. Ao reconhecer e apreciar regularmente os aspectos positivos de nossas vidas, podemos mudar nosso foco do que falta ou é problemático para o que nos traz alegria e satisfação. Esta prática pode criar uma linha de base emocional mais positiva, facilitando o manejo de emoções desafiadoras quando surgem. Também é importante reconhecer o valor da resiliência emocional, que é a capacidade de se recuperar da adversidade. Os estoicos acreditavam que enfrentar e superar desafios fortalece nosso caráter e fortaleza emocional. Sêneca observou que as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Ao abraçar os desafios e vê-los como oportunidades para crescer, podemos construir resiliência e nos tornar mais aptos a lidar com emoções difíceis. Esta resiliência nos permite nos recuperar mais rapidamente de contratempos e manter nosso equilíbrio emocional. A gestão de nossas emoções é fundamental para impulsionar uma mudança significativa em nossas vidas. Ao controlar nossas emoções, nos equipamos com a capacidade de tomar decisões mais estoicas que não só nos beneficiam, mas também têm o potencial de influenciar positivamente nosso entorno. Epicteto, um filósofo estoico, disse uma vez: "Não são os fatos que perturbam as pessoas, mas as interpretações dos fatos." Isso ressoa com a ideia de examinar e reformular as histórias que nos contamos. Na vida cotidiana, isso poderia significar mudar nossa percepção dos eventos. Por exemplo, em vez de ver um engarrafamento como uma fonte de frustração, podemos considerá-lo uma oportunidade para ouvir um podcast educativo ou desfrutar de música relaxante, transformando assim um momento potencialmente negativo em um enriquecedor. Além disso, a prática diária do estoicismo pode incluir exercícios como a reflexão matutina e vespertina. Pela manhã podemos nos perguntar: que desafios posso encontrar hoje e como posso responder a eles com equanimidade? E à noite,
refletir sobre as interações do dia e considerar como poderíamos melhorar nossa resposta a situações semelhantes no futuro. Finalmente, é essencial reconhecer que o caminho para a maestria emocional é uma jornada contínua. Os estoicos entendiam que o aperfeiçoamento do autocontrole é um processo constante. Como Marco Aurélio escreveu, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Portanto, devemos nos comprometer a cultivar pensamentos construtivos e manter uma atitude de aprendizado constante. Ao fazer isso, não só controlaremos nossas emoções, mas também transformaremos gradualmente nossa experiência do mundo em uma mais alinhada com os ideais estoicos. Número 6. Foque no quanto você ainda pode avançar. Imagine sua vida como uma jornada ao longo de um caminho sinuoso. Enquanto é natural olhar para trás e ver os quilômetros percorridos, a verdadeira essência da sabedoria estoica reside em direcionar seu olhar para frente. Cada passo que você dá o impulsiona mais longe em seu caminho único, cheio de oportunidades para crescer, aprender e descobrir. Ao focar no quanto você ainda pode avançar, você se abre para as possibilidades que o aguardam, em vez de se sentir sobrecarregado por experiências passadas. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: não se perturbe imaginando sua vida como um todo. Não agrupe em sua mente os muitos e variados problemas que vieram a você no passado e que virão novamente no futuro. Este conselho nos encoraja a viver no presente e focar nos próximos passos que podemos dar. Ao dividir nossa jornada em partes gerenciáveis, podemos apreciar melhor nosso progresso e manter uma mentalidade orientada para o futuro. Considere o conceito de potencial. Cada um de nós possui um potencial inexplorado que só pode ser realizado ao nos esforçarmos continuamente para avançar. Os estoicos acreditavam que cada desafio encontrado é uma oportunidade de crescimento. Sêneca acertadamente disse: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que são difíceis. Esta perspectiva nos convida a abraçar os desafios como degraus para maiores conquistas. Quando nos concentramos no quanto ainda podemos avançar, cultivamos uma mentalidade de resiliência e determinação, vendo os obstáculos como oportunidades para estender nossas capacidades e evoluir. Refletir sobre sucessos e fracassos passados é importante, mas é igualmente crucial não deixar que eles definam nosso futuro. O sucesso, às vezes, pode levar à complacência, enquanto o fracasso pode causar desânimo. O estoicismo nos ensina a aprender com ambos, mas a manter nossos olhos no horizonte. Cada dia é uma nova oportunidade para progredir, construir sobre o que aprendemos e nos esforçar para alcançar nossas metas. Esta mentalidade nos mantém dinâmicos e em movimento, prevenindo o estancamento. Outro aspecto-chave deste princípio estoico é a ideia de melhoria contínua, ou Kaizen, como é conhecido na filosofia japonesa. Os estoicos praticavam um conceito similar, enfatizando a importância do progresso diário. Não importa quão pequeno seja. Marco Aurélio aconselhava: não perca mais tempo discutindo sobre o que deveria ser um bom homem. Seja um. Este chamado à ação nos encoraja a encarnar nossos valores e fazer melhorias incrementais todos os dias. Ao focar no quanto ainda podemos avançar, abraçamos a jornada da autossuperação e nos esforçamos para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Visualizar futuras possibilidades pode ser incrivelmente motivador. Quando fixamos nosso olhar no que podemos alcançar, é mais provável que tomemos medidas proativas em direção às nossas metas. Este enfoque de pensamento para a frente se alinha com a prática estoica de imaginar cenários futuros para nos prepararmos mental e emocionalmente. Ao fazer isso, construímos confiança e disposição para enfrentar o que vier pela frente. Esta prática não só nos prepara para a adversidade, mas também nos inspira a perseguir nossas aspirações com vigor. Além disso, focar no quanto ainda podemos avançar fomenta uma mentalidade de crescimento, um conceito defendido pela psicologia moderna, mas profundamente enraizado no pensamento estoico. Uma mentalidade de crescimento é a crença de que nossas habilidades e inteligência podem se desenvolver através da dedicação e do trabalho árduo. Isso contrasta com uma mentalidade fixa, que vê as habilidades como estáticas. Os estoicos acreditavam no poder da autossuperação e no potencial de crescimento. Ao adotar essa mentalidade, vemos os desafios como oportunidades para aprender e crescer, em vez de obstáculos intransponíveis. Pense no papel da gratidão nesse contexto.
Enquanto é importante se esforçar por metas futuras, é igualmente importante apreciar o progresso que fizemos e as oportunidades que nos aguardam. A gratidão pelo nosso caminho até agora pode alimentar nossa motivação para continuar avançando. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre as coisas boas em sua vida, o que o ajudava a manter uma perspectiva equilibrada. Ao cultivar a gratidão, podemos reconhecer nossos feitos e o caminho à frente com um senso de otimismo e determinação. Na busca por transformar o estoicismo em nosso mundo, é essencial lembrar que as decisões estoicas não são meros atos de vontade, mas escolhas deliberadas que refletem nossa compreensão mais profunda da vida. Assim como um jardineiro cultiva seu jardim, nós também devemos cultivar nossas vidas com atenção e cuidado. Epicteto nos ensinou que não devemos nos preocupar com eventos que estão fora de nosso controle, mas sim focar em nossa própria conduta e julgamento. Aplicando isso à vida diária, podemos escolher responder aos contratempos com compostura e aos sucessos com humildade. É crucial reconhecer que o progresso pessoal é uma maratona, não um sprint. A vida está cheia de altos e baixos, mas cada dia nos oferece uma nova oportunidade para avançar em direção às nossas metas. A chave está em estabelecer intenções claras cada manhã e revisar nossas ações a cada noite. Esta prática diária nos ajuda a manter no caminho certo e a fazer ajustes quando necessário. Como disse Sêneca, não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais que é pobre. Assim, ao valorizar o que temos e trabalhar constantemente para alcançar o que aspiramos ser, encontramos a verdadeira riqueza. Finalmente, as decisões estoicas que mudarão sua vida implicam uma transformação interna que se reflete externamente em nossas ações e relações. Praticar a empatia e a compreensão em relação aos outros é um pilar do estoicismo aplicado. Em vez de julgar ou criticar, podemos optar por oferecer apoio e orientação. Ao fazer isso, não só melhoramos nossas próprias vidas, mas também contribuímos para o bem-estar de nossa comunidade. Como Marco Aurélio nos lembrou, o que não é bom para a colmeia, também não é bom para a abelha. Ao viver com este princípio em mente, nossas decisões estoicas se tornam um poderoso catalisador para uma mudança positiva. A transformação do estoicismo em nosso mundo começa com a transformação pessoal. Cada decisão que tomamos tem o potencial de nos aproximar da vida que desejamos. Ao adotar uma mentalidade de crescimento e aprender com cada experiência, nos tornamos mais resilientes e capazes de enfrentar os desafios futuros. A prática estoica da reflexão diária, examinando nossas ações e seu alinhamento com nossos valores, é uma ferramenta inestimável neste processo. Como disse Epicteto, só os educados são livres, e esta educação não se trata apenas de conhecimento, mas também de sabedoria prática aplicada. É importante lembrar que o avanço nem sempre é linear. Haverá dias em que parecerá que não avançamos nada. Mas esses momentos são cruciais para a prática estoica. São oportunidades para exercitar nossa paciência e perseverança. Nesses tempos, lembremos das palavras de Marco Aurélio. A melhor maneira de se vingar é não ser como seu inimigo. Transformemos os obstáculos em lições e as lições em forças. As decisões estoicas que mudarão sua vida são aquelas que o levam a agir com integridade e propósito no dia a dia. Isso pode significar escolher a bondade sobre a raiva, a gratidão sobre a queixa, ou a ação sobre a procrastinação. Cada pequena escolha se soma a uma mudança significativa. Sêneca nos aconselhou: pendure, por assim dizer, em seu próprio nariz um cartaz que diga: faça o necessário agora. Ao viver com urgência e propósito, cada dia se torna uma oportunidade para viver plenamente o estoicismo. Número 7. Cuide dos outros. Imagine a vida como uma grande sinfonia, onde cada pessoa representa uma nota única. Quando nos unimos em harmonia, criamos uma bela melodia que transcende o tempo. Os estoicos acreditavam que cada ação que tomamos deve contribuir para o bem comum, melhorando o bem-estar coletivo. Sêneca escreveu que ninguém pode viver feliz se apenas considera a si mesmo, e transforma tudo em uma questão de sua própria utilidade. Essa sabedoria nos ensina que a verdadeira felicidade e realização provém de olhar além de nossas próprias necessidades e considerar como podemos apoiar e elevar aqueles que nos rodeiam. Uma das formas mais simples, mas poderosas, de cuidar dos outros é através de atos de bondade. Um sorriso, uma palavra gentil ou uma mão amiga podem ter um efeito dominó.
espalhando positividade e calor muito além do gesto inicial. Pense em um momento em que alguém lhe mostrou bondade. Como isso fez você se sentir? Muito provavelmente levantou seu ânimo e talvez até o inspirou a fazer o mesmo. Marco Aurélio frequentemente refletia sobre o valor da bondade, notando que a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Ao cultivar pensamentos positivos e estender bondade aos outros, não só melhoramos suas vidas, mas também melhoramos nosso próprio ser. Os estoicos também enfatizam a importância da empatia, a capacidade de entender e compartilhar os sentimentos dos outros. A empatia nos permite conectar com os outros em um nível mais profundo, fomentando o entendimento mútuo e o apoio. Sêneca aconselhou: onde há um ser humano, há uma oportunidade para uma bondade. Esta perspectiva nos encoraja a buscar formas de empatizar com os outros, ouvir suas histórias e oferecer nosso apoio. A empatia não se trata de resolver os problemas de alguém, mas de estar presente e mostrar que nos importamos. Cuidar dos outros também implica reconhecer nosso papel dentro da comunidade. Os estoicos acreditavam que todos temos um papel a desempenhar no quadro social mais amplo. Marco Aurélio escreveu: o que lesiona a colmeia lesiona a abelha. Esta analogia nos lembra que quando prejudicamos ou negligenciamos os outros, em última análise, nos prejudicamos. Por outro lado, ao contribuir positivamente para a nossa comunidade, criamos um ambiente onde todos podem prosperar. Este sentido de responsabilidade social nos encoraja a participar de atividades que beneficiem o coletivo, seja através do trabalho voluntário, apoiando iniciativas locais ou simplesmente sendo um bom vizinho. O princípio estoico de cuidar dos outros se estende às nossas relações próximas, nossa família, amigos e entes queridos. Estas relações são fundamentais para nosso bem-estar e felicidade. Sêneca escreveu extensivamente sobre a importância da amizade, afirmando: não há prazer em possuir algo valioso a menos que se tenha alguém com quem compartilhar. Ao nutrir esses vínculos e estar presente para nossos entes queridos, criamos um sistema de apoio que enriquece nossas vidas e proporciona força em tempos difíceis. Também é essencial reconhecer que cuidar dos outros não significa descuidar de nós mesmos. Os estoicos ensinaram que o autocuidado é um componente crucial para poder cuidar efetivamente dos outros. Devemos garantir que estamos física, mental e emocionalmente bem para ter a capacidade de apoiar aqueles que nos rodeiam. Este equilíbrio é vital. Como apontou Sêneca, você deve viver para os outros se quiser viver para si mesmo. Ao manter nosso bem-estar, podemos estar mais presentes e disponíveis para os outros. Outro aspecto de cuidar dos outros é fomentar um espírito de generosidade, oferecendo nosso tempo, atenção e habilidades. O voluntariado por uma causa na qual acreditamos, a mentoria a alguém ou simplesmente ser um bom ouvinte são todas formas de generosidade que podem fazer uma diferença significativa na vida de alguém. Marco Aurélio nos lembrou: atue com um sentido de dever e contribuição. Faça cada ato da sua vida como se fosse o último ato de sua vida. Esta mentalidade nos encoraja a dar o nosso melhor em cada interação e a deixar um impacto positivo. A prática de cuidar dos outros também se alinha com a virtude estoica da justiça. A justiça, no sentido estoico, implica tratar os outros com equidade, respeito e bondade. Trata-se de reconhecer o valor inerente de cada indivíduo e agir de maneira a manter sua dignidade. Ao praticar a justiça, criamos uma sociedade mais equitativa e compassiva. Sêneca aconselhou: trate seus inferiores como você gostaria de ser tratado por seus superiores. Esta regra de ouro de empatia e equidade assegura que nossas ações contribuam para o bem-estar de todos. De forma prática, cuidar dos outros pode ser integrado em nossas rotinas diárias. Atos simples como perguntar como está um amigo, oferecer ajuda a um colega ou expressar gratidão podem criar um ambiente de apoio e positividade. Esses pequenos gestos se acumulam com o tempo, construindo redes fortes de confiança e assistência mútua. Os estoicos acreditavam que essas práticas diárias de bondade e apoio são os pilares de uma boa vida. No caminho para transformar o estoicismo em nosso mundo, é crucial lembrar que nossas decisões diárias têm o poder de mudar nossas vidas e as vidas daqueles que nos rodeiam. Cuidar dos outros não se limita a atos visíveis de bondade, mas também se manifesta nas pequenas decisões cotidianas que tomamos. Por exemplo,
Decidir ouvir ativamente em vez de esperar para falar ou escolher a paciência sobre a irritação em momentos de estresse. Estas são as decisões estoicas que, embora pequenas, podem ter um impacto profundo na qualidade de nossas interações e, portanto, em nosso mundo interior e exterior. Os filósofos estoicos nos oferecem orientação valiosa para essas decisões cotidianas. Marco Aurélio nos lembra que nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Ao aplicar essa sabedoria, podemos escolher pensamentos que reforcem nossa resiliência e compaixão. Em vez de reagir com frustração a um contratempo, podemos vê-lo como uma oportunidade para praticar a fortaleza e a calma. Outro conselho prático do estoicismo é o exercício da premeditação malorum, ou a premeditação dos males. Isso implica refletir sobre os possíveis desafios ou dificuldades que poderíamos enfrentar durante o dia e nos preparar mentalmente para eles. Ao fazer isso, não só fortalecemos nossa capacidade para manejar situações quando surgem, mas também cultivamos uma apreciação mais profunda pelos momentos de tranquilidade e alegria. Finalmente, Epicteto nos ensina que não devemos nos preocupar com coisas que estão além do poder de nossa vontade. Este princípio pode ser aplicado diariamente ao focarmos em nossas próprias ações e atitudes, em vez de tentar controlar as circunstâncias ou comportamentos alheios. Ao focar no que podemos mudar, nossos próprios pensamentos e ações, nos empoderamos para viver com maior propósito e serenidade. Esses conselhos e aplicações do dia a dia são exemplos concretos de como o estoicismo pode influenciar positivamente nossas vidas e as vidas daqueles que nos rodeiam. Número 8. Foque no que você pode controlar. Imagine a vida como um vasto oceano imprevisível. As ondas, correntes e o clima representam as diversas forças externas e eventos além do nosso controle. Não podemos mudar a direção do vento nem a altura das ondas, mas podemos ajustar nossas velas e aprender a navegar. Este é o poder de focar no que podemos controlar. Nos capacita a tomar medidas proativas para melhorar nossa situação. Outro aspecto poderoso de focar no que podemos controlar é estabelecer metas realistas e alcançáveis. Os estoicos enfatizavam a importância de viver com intenção e propósito. Ao estabelecer metas que se alinhem com nossos valores e estejam dentro de nosso controle, podemos criar um sentido de direção e cumprimento. Por exemplo, embora não possamos controlar se obteremos uma promoção, podemos controlar o esforço que colocamos em nosso trabalho, nossa atitude e nosso desenvolvimento profissional. Ao focar nesses fatores controláveis, aumentamos nossas chances de sucesso e satisfação. O princípio de focar no que você pode controlar também nos encoraja a deixar de lado a necessidade de validação externa. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro contentamento vem de dentro, não da aprovação ou reconhecimento dos outros. Marco Aurélio aconselhou que a tranquilidade vem quando você para de se preocupar com o que os outros dizem, pensam ou fazem, e se concentra apenas no que você faz. Ao focar em nossas próprias ações e valores, podemos encontrar um sentido mais profundo de paz e realização, independentemente das opiniões externas. Este princípio estoico é particularmente relevante em tempos de incerteza e mudança. Quando nos deparamos com eventos imprevisíveis, como uma pandemia global ou uma recessão econômica, é fácil sentir-se sobrecarregado e impotente. No entanto, ao focar no que podemos controlar, como nossa saúde, nossos hábitos e nossa resiliência, podemos enfrentar esses desafios de maneira mais eficaz. Este enfoque proativo nos ajuda a construir força e adaptabilidade, permitindo-nos prosperar mesmo em tempos difíceis. Focar no que você pode controlar fomenta um senso de empoderamento e agência. Muda nossa mentalidade de vitimização para participação ativa em nossas vidas. Em vez de nos sentirmos à mercê das circunstâncias externas, reconhecemos nossa capacidade de influenciar nosso próprio destino através de nossas escolhas e ações. Esta mentalidade empoderada é uma pedra angular da filosofia estoica, enfatizando a responsabilidade pessoal e a busca pela virtude. Nas relações, focar no que podemos controlar pode levar a interações mais saudáveis e harmoniosas. Não podemos controlar as ações ou sentimentos de outras pessoas, mas podemos controlar nossa própria empatia e respeito na comunicação. Ao focarmos em ser o melhor parceiro, amigo ou membro da família que podemos ser, contribuímos para relações mais fortes e de apoio.
Este enfoque também reduz conflitos e mal-entendidos, pois assumimos a responsabilidade por nosso próprio comportamento e reações. O estoicismo nos ensina a discernir entre o que está em nossas mãos e o que não está, uma sabedoria que pode transformar nossa percepção do mundo e nossas decisões diárias. As decisões estoicas têm o poder de mudar nossas vidas, guiando-nos para uma existência mais deliberada e significativa. Sêneca nos lembra que não é que tenhamos pouco tempo, mas que perdemos muito. Esta perspectiva nos insta a concentrar no presente e a agir com propósito. Em vez de nos preocuparmos com eventos futuros incertos ou lamentarmos o passado, podemos escolher investir nosso tempo em atividades que reflitam nossos valores mais profundos e melhorem nosso bem-estar. Na prática diária, isso poderia significar dedicar tempo à reflexão pessoal, cultivar relações significativas ou perseguir o crescimento pessoal através do aprendizado contínuo. Viver de acordo com os princípios estoicos de autossuperação e responsabilidade pessoal nos permite liberar a ansiedade que surge ao tentar influenciar o incontrolável. Por exemplo, em vez de nos estressarmos com o trânsito matinal, podemos usar esse tempo para ouvir audiolivros ou podcasts que nutram nossa mente e espírito. Finalmente, Marco Aurélio nos oferece uma visão tranquilizadora. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Ao adotar uma atitude positiva e centrada, podemos enfrentar os desafios cotidianos com graça e equanimidade, seja lidando com um colega difícil ou manejando contratempos financeiros. Ao manter uma perspectiva estoica, podemos encontrar serenidade e força interna. Estes princípios e práticas estoicas não só transformam nossa própria vida, mas também o mundo ao nosso redor. Ao tomar decisões conscientes baseadas na razão e na virtude, influenciamos positivamente aqueles com quem interagimos e contribuímos para um ambiente mais harmonioso e compassivo. A vida, como um vasto oceano, está cheia de oportunidades para exercer nossa agência e tomar decisões estoicas. Cada dia nos enfrentamos a escolhas que podem parecer pequenas, mas que em conjunto determinam a qualidade de nossas vidas. Ao adotar uma mentalidade estoica, podemos transformar até mesmo as tarefas mais mundanas em atos de autodisciplina e crescimento pessoal. Musônio Rufo, um filósofo estoico perspicaz, ensinou que devemos tratar nosso corpo com respeito e moderação. Isso se traduz em decisões diárias sobre nossa dieta, exercício e descanso. Ao cuidar de nosso bem-estar físico com a mesma diligência que gerenciamos nossas emoções e pensamentos, honramos a conexão entre mente e corpo e melhoramos nossa capacidade de enfrentar desafios. A prática estoica da premeditação dos males, ou premeditatio malorum, nos prepara para enfrentar adversidades futuras imaginando possíveis contratempos. Esta técnica não só fortalece nossa resiliência, mas também nos ajuda a apreciar o que temos no presente. Ao antecipar problemas potenciais no trabalho ou em nossas finanças pessoais, podemos desenvolver planos contingentes e abordar a vida com uma maior sensação de segurança e confiança. Ao focar no que podemos controlar e adotar uma perspectiva estoica, podemos viver vidas mais plenas e exercer uma influência positiva no mundo. As ensinanças dos estoicos continuam sendo relevantes hoje, oferecendo-nos ferramentas valiosas para navegar a complexidade da vida moderna com integridade e tranquilidade. A serenidade estoica se encontra na aceitação do que não podemos mudar e no compromisso ativo com o que podemos influenciar. Podemos aplicar essa ensinança às nossas finanças pessoais. Em vez de nos preocuparmos com as flutuações do mercado, podemos nos concentrar em estabelecer um orçamento sensato e economizar para o futuro. Cícero, embora não fosse um estoico puro, admirava seu ênfase na virtude e na razão. Ele disse: "A vida feliz é aquela que está em harmonia com sua própria natureza." Isso nos encoraja a viver autenticamente, alinhando nossas ações com nossos valores mais profundos. No trabalho, isso pode significar escolher projetos que ressoem com nossas paixões e habilidades, em vez de perseguir cegamente o sucesso externo. A reflexão estoica diária, como examinar nossos pensamentos e ações ao final do dia, nos ajuda a viver com maior intenção e a aprender com nossas experiências. Esta prática nos permite crescer continuamente. Ao refletir sobre nossas interações diárias, podemos nos esforçar para ser mais compreensivos e menos reativos, melhorando assim nossas relações e nosso bem-estar geral. Número 9. Esteja disposto a parecer tolo.
Pense nas vezes em que o medo do ridículo ou do fracasso o impediu de agir. Talvez você tenha hesitado em fazer uma pergunta em uma reunião por medo de parecer tolo ou evitado experimentar um novo hobby, por medo de não ser bom nisso. Esse medo de parecer tolo pode ser paralisante, impedindo-nos de correr riscos e aproveitar oportunidades que poderiam levar a um crescimento significativo. Os estoicos entendiam que, para viver plena e autenticamente, devemos estar dispostos a sair de nossa zona de conforto e abraçar a possibilidade de cometer erros ou parecer menos do que perfeitos. Sêneca enfatizou a importância da coragem para superar esses medos. Ele disse: "Não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis." Este conhecimento nos lembra que os desafios que enfrentamos frequentemente parecem desanimadores porque ainda não dominamos a coragem para enfrentá-los. Ao estarmos dispostos a parecer tolos, nos abrimos a novas experiências e oportunidades de aprendizado que podem levar a uma transformação pessoal. Considere o exemplo de aprender uma nova habilidade, como um idioma estrangeiro ou tocar um instrumento musical. No início é natural lutar e cometer erros. Você pode pronunciar mal palavras, tocar notas erradas ou se sentir desajeitado e desconfortável. No entanto, esses primeiros passos em falso são uma parte crucial do processo de aprendizado. Abraçar a disposição de parecer tolo nos permite perseverar através dessas fases iniciais e finalmente alcançar a maestria. Os estoicos acreditavam que a jornada de autossuperação é mais valiosa que o destino, e essa jornada frequentemente requer que abracemos nossas imperfeições e vulnerabilidades. Este princípio também se aplica às nossas vidas profissionais. No local de trabalho, podemos evitar nos oferecer como voluntários para novos projetos ou falar em reuniões por medo de cometer um erro ou ser julgados. No entanto, os indivíduos mais bem-sucedidos e inovadores são frequentemente aqueles que tomam riscos e estão dispostos a falhar publicamente. Eles entendem que cada erro é uma oportunidade de aprender e crescer. Ao adotar essa mentalidade estoica, podemos abordar nossas carreiras com maior audácia e criatividade, o que leva a conquistas mais significativas e satisfação pessoal. Além disso, estar disposto a parecer tolo fomenta a resiliência. Quando abraçamos a possibilidade de fracasso, nos tornamos menos temerosos dele. Esta resiliência é uma pedra angular da filosofia estoica. Epicteto ensinou: "Não é o que te acontece, mas como você reage a isso que realmente importa." Ao focar em nossa reação, em vez do medo do julgamento, construímos a fortaleza mental necessária para navegar contratempos e continuar perseguindo nossos objetivos. Esta resiliência nos permite nos recuperar rapidamente dos fracassos e manter nosso impulso. Em situações sociais, o medo de parecer tolo pode nos impedir de formar conexões significativas. Podemos evitar expressar nossos verdadeiros sentimentos ou compartilhar nossos pensamentos porque tememos ser mal interpretados ou ridicularizados. No entanto, as relações autênticas se constroem sobre a vulnerabilidade e a honestidade. Ao estarmos dispostos a parecer tolos, mostramos aos outros que somos humanos, imperfeitos e dispostos a correr riscos para nos conectar com eles. Esta abertura pode levar a relações mais profundas e satisfatórias, baseadas na compreensão e confiança mútua. Os estoicos também ensinaram que nosso medo de parecer tolos frequentemente está enraizado em nossa preocupação com as opiniões dos outros. Marco Aurélio escreveu sobre a tranquilidade que vem quando deixamos de nos preocupar com o que os outros dizem, pensam ou fazem, e focamos apenas no que fazemos. Esta ensinança nos encoraja a focar em nossos próprios valores e ações, em vez de buscar validação de outros. Quando nos libertamos da necessidade de aprovação externa, nos liberamos para perseguir o que realmente importa, mesmo que isso signifique parecer tolos ocasionalmente aos olhos dos outros. Abraçar a disposição de parecer tolo pode levar a uma maior criatividade e inovação. Muitos dos maiores inventos e realizações artísticas do mundo vieram de indivíduos que ousaram pensar diferente e desafiar o status quo. Esses inovadores frequentemente encontraram ceticismo e zombaria antes de suas ideias serem aceitas. Ao estarmos dispostos a parecer tolos, permitimos a nós mesmos explorar novas ideias e abordagens que outros poderiam ignorar. Esta criatividade pode levar a avanços e realizações que seriam impossíveis se sempre jogássemos pelo seguro. No âmbito do desenvolvimento pessoal,
estar disposto a parecer tolo pode acelerar nosso crescimento. Seja tentando uma nova rotina de exercícios, começando um novo negócio ou aprendendo um novo ofício, as etapas iniciais geralmente estão cheias de incerteza e desajeitamento. A prática estoica da visualização negativa, onde imaginamos o pior cenário possível, pode nos ajudar a nos prepararmos mentalmente para esses desafios. Ao antecipar dificuldades potenciais e aceitá-las, podemos abordar novos empreendimentos com confiança e resiliência, sabendo que qualquer fracasso inicial é uma parte temporária e valiosa do processo. A decisão de estar disposto a parecer tolo é uma poderosa afirmação de nossa capacidade de transformar o estoicismo em nosso mundo. Ao adotar esta postura, nos alinhamos com a visão de Marco Aurélio, que disse: "Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela." Ao enfrentar situações novas ou desafiadoras com uma mente aberta e disposta a aprender, mesmo que isso signifique ser inexperiente ou ingênuo, estamos exercendo um controle direto sobre nossa percepção e, portanto, sobre nossa realidade. Na prática diária, isso poderia significar falar em público sobre um tema que nos apaixona, apesar do nervosismo que possa surgir, ou tentar resolver um problema complexo no trabalho sem temor ao julgamento dos outros. É essencial reconhecer que cada pequena decisão conta. Epicteto nos ensinou que não devemos nos preocupar com coisas que estão fora de nosso controle. Isso implica que devemos focar em nossas ações e atitudes mais do que nos resultados. Por exemplo, se decidir começar uma nova dieta ou rotina de exercícios, faça-o com a intenção de cuidar de seu corpo e mente, não apenas pelos resultados estéticos. Este enfoque permitirá manter a constância, mesmo quando os progressos forem lentos ou imperceptíveis. Finalmente, a transformação do estoicismo em seu mundo começa com as decisões cotidianas. Sêneca nos aconselhou: "Não te contentes em sobreviver, escolha viver." Isso significa buscar ativamente maneiras de aplicar princípios estoicos como a moderação, a justiça e a coragem em nossas vidas diárias. Pode ser tão simples como escolher não responder com raiva a um motorista agressivo no trânsito, ou tão significativo como oferecer ajuda desinteressada a alguém em necessidade. Cada ato consciente fortalece nosso caráter e nos aproxima mais da vida virtuosa que os estoicos aspiravam a alcançar. Número 10. Busque desafios. Sêneca encapsulou essa ideia quando disse: "As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo." Essa sabedoria destaca o poder transformador dos desafios, sugerindo que, assim como o exercício físico constrói músculos, os desafios mentais e emocionais constroem resiliência e caráter. Abraçar os desafios começa com uma mudança de perspectiva. Em vez de ver os obstáculos como ameaças ou inconvenientes, os estoicos nos incentivam a vê-los como oportunidades para crescer. Marco Aurélio se lembrava frequentemente que o impedimento para a ação avança a ação. O que está no caminho se torna o caminho. Esse poderoso mudança de mentalidade nos ensina a acolher os desafios como degraus para o progresso. Cada obstáculo que enfrentamos é um convite para desenvolver novas habilidades, obter percepções mais profundas e fortalecer nossa determinação. Considere os benefícios de buscar desafios em nossas vidas pessoais, seja aprendendo uma nova habilidade, embarcando em uma jornada fitness ou perseguindo uma meta profissional desafiadora. Esses empenhos nos empurram para além de nossas zonas de conforto. A incerteza e o desconforto iniciais são naturais, mas é onde ocorre o crescimento mais significativo. Quando nos desafiamos, descobrimos nosso verdadeiro potencial e capacidades. Este processo não só constrói confiança, mas também cultiva um sentido de realização e satisfação. Os estoicos acreditavam que a busca pela excelência requer que continuamente testemos e refinemos nossas habilidades. Epicteto enfatizou a importância da autodisciplina e da perseverança diante dos desafios. Ele ensinou que, quanto maior a dificuldade, mais glória há em superá-la. Os pilotos habilidosos ganharam sua reputação em tempestades e tormentas. Ao buscar tarefas difíceis e abraçá-las com determinação, podemos desenvolver as habilidades e a resiliência necessárias para navegar pelas inevitáveis tempestades da vida. Em nossas vidas profissionais, buscar desafios pode levar a avanços significativos e satisfação pessoal. Assumir projetos exigentes, buscar educação adicional ou assumir papéis de liderança são formas de empurrar nossos limites. Embora esses desafios possam ser desanimadores,
também oferecem a oportunidade de fazer contribuições significativas e alcançar nossas aspirações profissionais. Os estoicos nos incentivam a abordar essas oportunidades com uma mentalidade de crescimento e aprendizado, entendendo que cada desafio que enfrentamos no trabalho melhora nossas habilidades e expande nossas capacidades. Além disso, buscar desafios fomenta uma mentalidade de crescimento, um conceito amplamente reconhecido na psicologia moderna que também tem raízes no pensamento estoico. Uma mentalidade de crescimento é a crença de que nossas habilidades e inteligência podem se desenvolver mediante a dedicação e o trabalho duro. Isso contrasta com uma mentalidade fixa, que vê as habilidades como estáticas e imutáveis. Os estoicos acreditavam no poder da autossuperação contínua, e ao adotar uma mentalidade de crescimento, podemos abordar os desafios como oportunidades para aprender e evoluir, em vez de como ameaças à nossa autoestima. A prática de buscar desafios também melhora nossa resiliência. A resiliência, ou a capacidade de se recuperar da adversidade, é um componente-chave da filosofia estoica. Sêneca escreveu que uma gema não pode ser polida sem fricção, nem um homem aperfeiçoado sem provações. Ao enfrentar voluntariamente as dificuldades, construímos a força mental e emocional necessária para suportar futuras adversidades. Esta resiliência nos permite permanecer firmes e compostos diante dos contratempos, mantendo nosso foco e determinação. Além do crescimento pessoal, buscar desafios pode aprofundar nossa empatia e compreensão em relação aos outros. Quando enfrentamos situações difíceis, ganhamos experiência direta de luta e perseverança. Essa perspectiva pode aumentar nossa compaixão e empatia por outros que enfrentam seus próprios desafios. Marco Aurélio refletiu sobre a interconexão da humanidade, apontando que todos somos parte de um todo maior. Ao abraçar os desafios, não apenas crescemos individualmente, mas também contribuímos para a força coletiva e resiliência de nossas comunidades. É importante notar que buscar desafios não significa assumir temerariamente cada tarefa difícil que se apresenta. Os estoicos defendiam a sabedoria e o discernimento ao escolher nossas batalhas. Devemos buscar desafios que estejam alinhados com nossos valores e objetivos e que ofereçam oportunidades significativas para o crescimento. Esse enfoque intencional assegura que não fiquemos sobrecarregados por dificuldades desnecessárias, mas que, em vez disso, estejamos focando nossos esforços em empreendimentos que realmente nos importam. Em nossas relações, buscar desafios pode fortalecer nossas conexões e aprofundar nossos vínculos. Seja resolvendo conflitos, apoiando um ente querido em um momento difícil, ou trabalhando no crescimento pessoal dentro do contexto de um relacionamento, esses desafios requerem esforço e compromisso. Ao enfrentá-los diretamente, demonstramos nossa dedicação e amor por aqueles que valorizamos. Esta disposição para se envolver com situações difíceis pode levar a relações mais fortes e resilientes, construídas sobre o respeito mútuo e a compreensão. Refletir sobre como as escolhas conscientes e deliberadas podem ter um impacto profundo em nossas vidas é essencial. Ao buscar desafios, não apenas transformamos nossas próprias experiências, mas também influenciamos o mundo ao nosso redor. A prática estoica da atenção consciente nos ensina a estar presentes em cada momento e a tomar decisões que reflitam nossos valores mais profundos. É essencial lembrar que os desafios nem sempre são externos. Frequentemente, os maiores obstáculos estão dentro de nós mesmos. Como disse Marco Aurélio, nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Ao enfrentar nossos medos internos e superar a autolimitação, abrimos a porta para um crescimento sem precedentes. Os desafios diários, como resistir à procrastinação ou praticar a gratidão, mesmo em tempos difíceis, são exercícios estoicos que fortalecem nossa vontade e clareza mental. Finalmente, aplicar os princípios estoicos em nossa vida cotidiana pode ser tão simples quanto perguntar a nós mesmos: isso está sob meu controle? Antes de reagir a qualquer situação. Epicteto nos lembra que não nos perturbam as coisas, mas as opiniões que temos delas. Ao adotar essa perspectiva, podemos enfrentar os desafios com serenidade e ver cada dificuldade como uma oportunidade para praticar virtudes como a paciência, a temperança e a valentia. Seja lidando com contratempos no trabalho ou navegando por relações pessoais complexas, os princípios estoicos oferecem uma bússola para nos guiar em direção a uma vida mais plena e significativa.
A jornada para a transformação pessoal e a aplicação do estoicismo em nosso mundo começa com a introspecção. Assim como Sêneca nos aconselhou a viver cada dia como se fosse o último, devemos abraçar cada desafio com a urgência e a paixão de alguém que sabe que o tempo é limitado. Esta mentalidade nos impulsiona a agir com propósito e a buscar ativamente oportunidades para o crescimento pessoal, em vez de esperar passivamente que a vida nos apresente desafios. A busca de desafios também se reflete em nossas interações diárias e em como escolhemos viver em comunidade. Os estoicos valorizavam a justiça e a humanidade, ensinando que devemos tratar os outros com respeito e bondade. Ao enfrentarmos conflitos ou mal-entendidos, podemos aplicar o princípio estoico de empatia, lembrando que somos feitos para cooperar, como os pés, as mãos, as pálpebras, como as fileiras superiores e inferiores dos dentes. Marco Aurélio. Ao fazer isso, não apenas superamos desafios interpessoais, mas também contribuímos para um mundo mais harmonioso. Em última análise, o estoicismo não é apenas uma filosofia teórica, é um guia prático para viver bem. Ao adotar uma atitude proativa diante dos desafios, nos equipamos com as ferramentas necessárias para manejar qualquer situação com graça e compostura. Seja enfrentando uma crise pessoal ou lidando com os altos e baixos da vida cotidiana, o estoicismo nos oferece uma perspectiva poderosa. Mesmo em meio às tempestades, podemos nos manter firmes e encontrar serenidade dentro do caos. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!